Oi pessoal, e aí, tudo bem? Começando agora mais uma edição do Unifev em Pauta, te deixando atualizado das últimas notícias da instituição. O que você vê logo a seguir. E a gente começa esta edição falando de rock, é isso mesmo, porque no último dia 13 de julho foi comemorado no Brasil o Dia do Rock. A data, que surgiu depois de um grande evento chamado Live Aid, é uma homenagem ao estilo musical sucesso no mundo todo. Inclusive aqui em Votuporanga e na Rádio TV Unifev, onde rolou comemoração da data especial. O estúdio recebeu 2 talentos votuporanguenses da música que participaram do programa República 965, comandado pelo meu amigo jornalista e radialista Caju Neto. Por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua? Olá. Eu acho que a data ela vem para a gente não esquecer, né? Mas eu acho que acima de tudo, a atitude do roqueiro, né? Que é a gente é rock todo dia, né? É como, vamos falar, o Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher é só para lembrar, mas né, mulher é todo dia que a gente faz essa, né, a nossa caminhada. Então acho que o rock também é isso. O rock é uma caminhada diária de quem gosta. O rock, como disse Raul, não se ensina, não se aprende, né? O rock ele está dentro da gente e é diário. Mas a data sim serve para fazer essa reunião, como a gente está tendo hoje aqui a oportunidade, e para nós, né, roqueiros, uma festa, né? Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Então, a data, ela passa basicamente o que o rock, a grosso modo, passa, que é atitude, que é ter medo de ser, não ter medo de ser você mesmo, falar o que você pensa, né? Aquela rebeldia dos adolescentes que deram voz para eles nos anos 60, 70. Então a data nos relembra isso, né? Escutar umas músicas que falam mais isso, eu acho que isso é o rock, é isso que a data passa também, né? Legal. O rock and roll, como a gente estava comentando, não se ensina, né? Não se aprende. O rock and roll ele é vivido todos os dias, né? Para quem tem atitude, para quem às vezes não está muito satisfeito, porque o rock and roll tem a ver com essa insatisfação, né? A crítica, a música, o rock, ele tem esse cunho social também. Então, queria deixar vivo, né? Eu acho que a gente tem a mensagem nossa assim: estamos vivos, continuaremos vivos, seja na mídia, né? Seja à margem de, mas o rock, ele de qualquer forma ele está vivo e vai continuar vivo sempre. Let's rock! Não é nossa culpa, nascemos já com uma benção. Pessoal, eu espero que todo mundo aí que esteja me ouvindo, não só hoje, mas como todo dia, tenha isso como exemplo e seja quem você é. Corra atrás dos seus sonhos sempre e não tenha medo de ser quem você é. É isso, é básico. Valeu! Demais, né? Como eu disse antes aqui, o programa República 965 da Rádio Unifev, que agita a tarde de Votuporanga e região, é voltado ao rock e ao pop rock. Então, o República 965 é do meio-dia até as 5 horas da tarde, um programa que eu rolo o pop rock. E aí a gente pega coisas novas, artistas novos, tem o mid, que é alguma coisa, né, no comecinho dos anos 2000, e rola alguma coisa também dos anos 80. Então, o República tem uma audiência gigantesca
por essa diversidade, né? Por conseguir tocar o clássico, tocar o atual, tocar o rock nacional, tocar o rock internacional, passando por várias vertentes, né? Porque, na verdade, o rock é uma raiz e dali ramificou um monte de coisa. E eu sou muito feliz, porque é um programa que eu adoro fazer, tô com ele desde 2007, e a gente acaba virando meio que família, né, cara, dos ouvintes, assim. A gente sabe, tem ouvintes que você põe o som, na hora liga, Caju, que música que é essa que eu não conheço? Pô, que legal tá tocando isso né, na rádio, numa rádio, 3 horas da tarde, rolando um som bacanérrimo. Então, e toda essa influência, esse repertório que eu vim adquirindo também desde os anos 80, que eu venho do punk rock, da música. Lancei no final do ano passado meu livro, O Grito Suburbano, onde eu conto um pouco da história do rock nacional, do rock brazuca. E tudo isso eu acabo trazendo para a rádio, porque é automático, né? Você acaba, o teu repertório, o HD ainda funciona um pouquinho, mas é um programa muito legal, então fica aí a dica, 96,5, República 965. Já já a gente está com um app novo, muito bacana. Nossa gestora conseguiu um app super bacana e muito em breve. E é isso aí, ó. Tá aqui o livrão, Vida Longa ao Rock and Roll, Vida Longa ao Rádio. Caju Neto, além de apresentar o programa na rádio, também tem história com o rock. Fã há muitos anos do estilo, ele recentemente lançou um livro onde conta um pouco dessa história, baseado em fatos e em experiências de vida dele. Bom, na verdade, o Caju Neto, ele vem lá dos anos 80. Eu com 12, 13 anos, eu trabalhava de office boy em São Paulo. E eu sempre frequentei as galerias que vendia discos, né, LPs, os bolachões. E desde sempre, eu sempre gostei de rock. Independente de sertanejo, outros estilos. Mas o rock, eu falo que é o segundo nascimento. Essa data de hoje, dia 13 de julho, eu falo que eu nasci novamente. Porque realmente mudou minha vida e eu tenho isso. A música está dentro de mim, dentro do Caju. E tudo que é de bom, cara, eu tento levar para o dia a dia, para o cotidiano. Tanto que quando eu me formei aqui na nossa Unifev jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, o meu TCC foi a cena punk rock em São Paulo nos anos 80. E depois que nasceu o livro, o Grito Suburbano e o boom do rock nacional anos 80, porque eu acho que ficava muito fechado, né, só a cena punk. E aí eu vim com toda essa bagagem cultural que eu vivi, bons amigos, o Paulo Ricardo, Dinho, Renato Russo, Cazuza, graças a Deus eu tive um bom contato com essa galera. Porque os primeiros shows do Barão Vermelho eu vi em São Paulo, numa casa chamada Rose Bombom, o primeiro show da RPM foi no Madame Satã, os shows da Banda Zero foi numa casa chamada Dama Choque. Então, tudo isso virou muita informação na minha cabeça, eu tinha que passar isso para o papel. E tá aqui o livro, o Grito Suburbano, para essa nova geração aí conhecer um pouquinho de música. E é isso, sempre eu falo que o rock ele é contextualidade, né, cara? Você, não é que você é contra, mas o rock ele tem essa coisa um pouquinho mais de rebeldia, não que o Caju seja rebelde, mas essa coisa de rebelde, de querer, de subir a pedra e ir pra cima. E é isso, cara, eu tô muito feliz aqui na rádio, lancei meu livro, fiz rádio TV, fiz jornalismo e é isso aí. Vida longa ao rock and roll. Bem bacana, né? E olha só que interessante, pode parecer até um pouco confuso, mas o Dia Mundial do Rock é comemorado apenas no Brasil. Como eu citei um pouco antes, a data foi escolhida depois do evento Live Aid, que também foi realizado no dia 13 de julho. A gente muda de assunto agora para falar que o curso de Medicina da Unifev está com novas vagas remanescentes abertas para o processo seletivo de transferência externa, com início já no segundo semestre de 2021. Estão disponíveis 2 vagas para o 3º período, 1 vaga para o 5º período e 1 vaga para o 7º período. Os interessados devem se inscrever até às 12 horas do dia 30 de julho, por meio do envio de cópias digitalizadas de documentos exigidos pela instituição. O edital completo está disponível no site unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais. Vamos agora rapidinho para o intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você. Te espero, até já!
O Unifev em Pauta já está de volta e agora a gente segue trazendo outras notícias da instituição. Começando então o segundo bloco do programa de hoje. A pós-graduação Unifev está lançando o seu primeiro curso na modalidade 100% Educação à Distância, EAD. A especialização em letramento na BNCC, eixo leitura, é a novidade do Centro Universitário de Votuporanga, com duração de apenas 1 ano e com parcelas mega acessíveis. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site unifev.edu.br/pós-graduação, sem acento e sem cedilha. As aulas têm início no segundo semestre de 2021. E a gente fala agora de saúde em pauta. Quem conversa com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. O professor preparou hoje pra gente um assunto super importante. Vamos conferir. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, em especial do Unifev em Pauta. Nós temos que gerar nessa semana uma discussão sobre saúde preventiva. É necessário criarmos a cultura da saúde e não a cultura da doença. E para isso servem alguns dados estatísticos para nós sabermos do que a população brasileira tem tido óbitos. E aí nós vamos saber como modular e como direcionar a saúde preventiva da nossa população. Em 2020, nós tivemos mais de 1 milhão de óbitos relacionados a doenças que poderiam ter sido prevenidas. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, complicações da diabetes mellitus e da hipertensão arterial, doenças pulmonares relacionadas ao uso do cigarro, como pneumonias e doenças crônicas pulmonares, mas também doenças vasculares. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, ou INCA, ao final de 2020, 160 mil brasileiros morreram com doenças ligadas diretamente ao vício do cigarro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, ao final de 2020, 130 mil brasileiros morreram de diabetes e suas complicações. E a SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ao final de 2020, indicou que mais de 200 mil brasileiros tinham morrido de complicações de hipertensão arterial e outros elementos que geram o que nós chamamos de fatores de risco às doenças cardíacas, como a obesidade e o sedentarismo. Para vocês terem ideia, a trombose venosa mata mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. E no Brasil, a expectativa é de 100 mil mortos em função dessa complicação vascular. Então vai aí várias dicas para que você possa cultivar a saúde preventiva. A primeira delas, a avaliação médica regular, para você ter uma noção de como estão todas as suas características físicas, funcionais, hormonais e fisiológicas. Mas principalmente o controle da pressão arterial, o controle dos níveis de glicemia e também saber como é que está o seu aparelho cardiovascular e cardiocirculatório. Após essa avaliação, e aí então seguem várias dicas de como você fazer a manutenção preventiva da sua saúde. A primeira é alimentação saudável e balanceada. Depois vem associado a atividade física regular. Essa atividade física regular, ela pode ser feita pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos a cada vez, para que você consiga gerar aí de 120 a 150 minutos de atividade física contínua durante a semana. Isso já estimula o sistema cardiovascular a prevenir doenças. Outra coisa, abandone o cigarro. O cigarro, além das doenças cardiovasculares, é responsável por quase 100% dos óbitos por câncer de pulmão e sistema digestório, que vão desde a boca até o ânus. Estimule a cultura da prevenção. Por exemplo, evitando o estresse. O estresse gera cortisol, que gera sobrecargas pressóricas. É necessário que haja uma cultura preventiva contra o estresse. E como é que se faz isso? Cultivando hábitos saudáveis com a família, com os amigos e com o lazer. O lazer é uma ótima válvula de escape para essas sobrecargas emocionais. Consigamos dessa forma
fazer com que as doenças psicossomáticas sejam reduzidas no nosso meio, evitando as doenças físicas. Agora, tudo isso associado a uma espiritualidade saudável, às relações afetivas saudáveis e à manutenção de um dia produtivo de trabalho, faz com que todos nós tenhamos nesse sentido a cultura da prevenção. Muito obrigada, professor. A gente troca de assunto agora e fala de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações para a gente usar no dia a dia. No português, são 2. Então, o vídeo de hoje é sobre um assunto polêmico que desperta dúvidas em muita gente. Vamos ver a explicação de hoje sobre crase. Oi, bem-vindo ao Espaço Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. A gente trata de um assunto hoje delicado, então eu vou fazer por partes, que é crase, que é o uso de crase. Muitas pessoas têm perguntado a respeito disso e é um assunto vasto, então eu vou tentar fazê-lo por etapas. Acho que as primeiras coisas para as quais eu queria chamar a atenção é o seguinte. Primeiro, crase significa fusão. Fusão do quê? De duas vogais que são idênticas. Quando acontece de duas vogais idênticas se encontrarem, ocorre uma fusão e a esse processo nós chamamos de crase. Normalmente essas vogais, uma delas é uma preposição e a outra é um artigo feminino, tá? Então normalmente trata-se de uma preposição a mais um artigo feminino a. Os dois se encontram e aí, para que eu não repita, para que eu não diga, por exemplo, a família foi a passeata, 2 vezes o a, eu uso um sinal gráfico para indicar que ali ocorreu um fenômeno chamado de crase. Esse acento nós chamamos de acento grave. Então atenção, isso aqui, ó, que normalmente as pessoas têm o hábito de chamar de crase, isso não é uma crase, isso é um acento grave e ele indica que ali existe a presença de uma crase. Então a primeira coisa que tem que ficar clara é que a crase em si, ela é um fenômeno sem corpo, ela não tem uma manifestação corpórea propriamente dita, ela é um fenômeno, crase é um fenômeno. Primeira coisa. E o que vocês veem aqui não é outra coisa que não um acento grave que indica que ali ocorreu uma crase, mas a crase em si a gente não consegue ver. Ela é só a manifestação da fusão desse artigo com essa preposição. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Crase não tem corpo físico, né? Ela é representada pelo acento grave. Esse acento chama acento grave, tá bom? Então vamos pegar algumas das principais regras. Olha aqui, às 3 horas faremos o pronunciamento. Vamos ver o que tem em comum nesses exemplos. Às 3 horas faremos o pronunciamento. Viram que eu usei um sinal indicativo aqui? Para indicar o quê? As horas. Outro. A partida de futebol terá início às 17 horas. A partida de futebol, início às 17 horas. E ela esteve aqui às 8 horas, mas não encontrou você. Nos 3 casos, notem que a semelhança entre elas é o uso das horas. Então, dedução. Quando vocês estiverem diante de horas, tem que ser a hora precisa. 3 horas, 17 horas, 8 horas. Quando for hora precisa, você vai usar o sinal indicativo de crase para poder marcar as horas. E notem nos 3 exemplos que eu grafei a palavra horas, eu escrevi a palavra horas, eu não abreviei. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que eu faria no caso se eu quisesse abreviar a palavra horas. Mas o que me interessa agora nesse momento é que se entenda que diante de horas eu preciso usar o sinal indicativo de crase, tá? Regra número 1 que a gente está usando aí. Prestem atenção, olha. Ela estava esperando desde as 10 horas. O que aconteceu agora? Você vai falar, mas não está diante de horas aqui também? Por que você não usou o sinal indicativo de crase e está diante de horas também nesse caso? Porque eu já tinha uma preposição antes. Tá vendo que eu sublinhei?
desde as 10 horas. O que nós combinamos que é a crase? Não é a fusão de uma preposição mais um artigo? Não é? Então, se eu já tenho uma preposição aqui, eu não posso ter outra preposição aqui. Então, vamos montar a regra da seguinte maneira. Diante de horas, eu coloco o sinal indicativo de crase, desde que não haja uma outra preposição. Tudo bem? De novo? Eu coloco o sinal indicativo de crase diante de horas, desde que não haja, antes das horas, uma outra preposição, como aconteceu aqui, ó. Tá? Então, aqui eu não posso usar o sinal indicativo de crase. E notaram que eu abreviei 10H, Hzinho, H minúsculo? É assim que eu abrevio horas. Tá vendo esse ponto aqui? É ponto final. Isso não é um ponto de horas, por exemplo. Então, quando você quiser abreviar a palavra horas, você vai usar o H minúsculo sem sinal de pontuação, sem nenhum sinal de pontuação. Ah, isso não é horas, não deveria ser HS? Não existe essa abreviatura. Para indicação de horas é só o H minúsculo, tá? Sem pontuação, sem absolutamente nada. Marcaram o encontro para as 20 horas. Mesma coisa, preposição, então eu não vou usar o sinal indicativo. Usei o Hzinho de novo, tá? O H minúsculo. Ele poderá entrar apenas após as 16 horas. O após é elemento prepositivo também, eu não posso usar o sinal indicativo de horas. E o H minúsculo. Esse ponto aqui é ponto final, não é um ponto que esteja ligado ao H de horas, tá bem? E os dois últimos exemplos. Chegarei ao cinema até às 20 horas. Aí você vai falar, nossa, mas você colocou a mesma 2 vezes. Chegarei ao cinema até às 20 horas. Um eu coloquei sem, o outro com. Qual que é a regra? Diante da palavra até, é facultativo o uso da crase. Eu posso usar se eu quiser, se eu não quiser, eu não preciso usar. De novo, diante da palavra até, é facultativo o uso da crase. Eu posso usar ou posso não usar, dependendo do meu gosto. Pede-se só que haja um padrão. Se repetiu no teu texto 2 vezes o até, ou você coloca nos dois, ou você tira dos dois, né? O que não pode é colocar em um e não colocar no outro. Então, toda vez que eu tiver o até, eu posso optar por colocar ou não colocar, mais ou menos. Quer ver? Vamos pensar assim, ó. Se eu dissesse para vocês, amou até a morte, e dissesse para vocês, amou até a morte, um com, um sem, o sentido das duas orações é o mesmo? Pensa, vamos pensar juntos. É diferente. Então, nesse caso aqui, eu estou lidando com a relação de ambiguidade, com duplo sentido. Notem que o até agora não é uma questão de escolha, colocar ou não colocar dependendo do meu gosto. Depende do sentido que eu quero dar à frase. Na primeira, quando eu digo amou até a morte, eu estou dizendo que a pessoa amou tanto que ela amou inclusive a morte. Até a morte foi amada por ela. Ao passo que no de baixo, quando eu digo amou até a morte com sinal indicativo de crase, eu estou dizendo que a pessoa amou até o momento em que morreu. Até o dia em que ela morreu, ela amou tudo e a todos. Então, amou até a morte, no sentido de inclusive, ou amou até o momento em que morreu. Qual que você quer usar? Dependendo da intenção de uso, você vai usar com ou sem sinal indicativo. Quer ver um outro exemplo em que vai acontecer uma coisa semelhante? Quando você diz assim, ó, bateu a porta, com sinal, sem sinal, é a mesma coisa? Não, é diferente. Quando você diz bateu a porta, significa que a pessoa estava no ambiente, vamos imaginar, ela saiu, puxou a porta no sentido de bateu. Ela bateu a porta, ela puxou com força, com violência e a porta bateu. Então ela bateu a porta, sem sinal indicativo, esse primeiro. Quando eu digo que ela bateu a porta, é o toque-toque, né? Ela estava do lado de fora, ela está chamando, então ela bateu a porta. Você vai grafar dessa maneira aqui, ó. Bateu a porta com sinal indicativo. E se eu falar que ela bateu na porta, ainda coloquei uma interrogação aqui, ó. Provavelmente vai significar que houve algum tipo de desentendimento entre a pessoa e a porta e ele partiu para agressão, né? Alguém partiu para agressão. Ele pegou a porta e bateu, catou uma cinta, catou uma chinela e resolveu bater na porta por algum motivo. Compreendam que essa construção aqui, ó, ela é inapropriada para oralidade, a menos que a intenção seja exatamente essa. A pessoa ficou muito brava com a porta por algum motivo e pegou a porta e deu umas chineladas na porta. Aí você vai dizer, bateu na porta, tá bom? É isso.
Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, sempre trazendo aí assuntos super úteis para o nosso dia a dia. E a gente também aproveita para deixar o convite para você que está nos assistindo, viu? Tem alguma dúvida de português ou talvez queira entender melhor algum assunto que envolve a língua? Participe do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para que o professor possa respondê-la aqui no programa. Unifev em Pauta, então, vai ficando por aqui, sem deixar de te agradecer. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Te espero no próximo programa, combinado? E não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev você vê todas as últimas edições do programa que já foram ao ar aqui na TV. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau.